Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Este é o podcast Entendes o que estás lendo? Eu sou o Fábio, estou de volta. Hoje Marcos capítulo 4, parte 1, episódio número 454, sexta temporada. Estamos vendo o sexto livro da Bíblia, no estudo sequencial aqui, capítulo por capítulo. Tudo bem com vocês que sempre estão aí conosco? Obrigado pela audiência, pela paciência. Obrigado vocês aí que estão de volta. Que legal, a gente vai aprender muita coisa interessante nesse capítulo 4 aqui, como Jesus, quando estava nas sinagogas, ali pregando, e depois, por causa de perseguição, ele se retira para um lugar deserto para orar, e a gente vai ver tudo isso, os milagres que ele realizou, tá bom? Tudo bem? Leia o capítulo 4, tá bom? Vem pra cá, convida mais gente se você tá gostando e vamos juntos aumentar cada dia mais essa comunidade daqueles que estão interessados em aprender do texto bíblico, tudo o que nós precisamos aqui para uma vida em abundância a partir de já e por toda a eternidade na companhia de Jesus Cristo. Então os fariseus aqui nesse capítulo é bem claro como eles se tornaram abertamente antagônicos, assim, contrários ao Senhor. Os seus espiões o seguiram por toda parte, né? Nem todo mundo que seguia Jesus estava querendo alguma coisa com ele. Tinha esses espiões ali dos fariseus. Os controversos defensores discutiram com ele e o deturparam nas sinagogas. Essa hostilidade, ela expulsou o Senhor dos santuários do seu povo. Ele não permitiria que a casa de seu pai fosse profanada por tais táticas. Então, consequentemente, ele não era mais encontrado nas sinagogas. Então, Jesus agora era encontrado nos campos, nas ruas, nas casas das pessoas, nos barcos de pesca que balançavam no mar da Galileia. E assim ele agiu de acordo com o princípio que estabeleceu para seus discípulos, quando lhes disse: se vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. E esse princípio ainda é válido e pode ter aplicação mais ampla. Paulo agiu de acordo com esse princípio. Quando ele se adaptou sob diversas circunstâncias às condições de seus ouvintes. Se ele se dirigiu ao povo de Listra, não argumentou com base no Antigo Testamento, do qual eles nada sabiam, mas apontou para as montanhas, para os campos, e ele falou do Deus que lhes deu estações frutíferas. Olha só. Se Paulo tivesse cercado pelos atenienses, então aí naquela bela cidade de Atenas, ele referia-se aos templos que coroavam a Acrópole, as estátuas que adornavam agora, a Ágora, né? O lugar onde os filósofos se reuniam ali para discutir. Então, se ele estava na sinagoga de Antioquia, na Pisídia, argumentava com base nas Sagradas Escrituras, cuja autoridade os seus ouvintes reconheciam. Ele se tornou todas as coisas para todos os homens, se por algum meio ele pudesse ganhar alguns. E nisso ele seguiu os passos do grande mestre, que quando recusou uma audiência justa na sinagoga, ele pregou ao lado do mar aberto. Por isso, com a máxima flexibilidade e liberdade, os obreiros cristãos devem alterar seus métodos em que se encontram. Nunca, por um momento, perdendo de vista o objetivo que colocaram diante de si, mas sempre procurando alcançá-lo pelos meios mais adequados. Isso pode ser aplicado àqueles que pregam ou ensinam, seja entre os céticos ou indiferentes, ou entre as crianças ou os cultos, né? Então veja que tudo isso aqui
é extremamente importante da gente saber. A mudança de método indicada pelo texto não incomodou nosso Senhor, como teria incomodado qualquer um para quem o lugar e o modo parecem tudo na adoração. Veja que toda a terra era santa aos seus olhos. O Pai Celestial estava perto dele em todos os lugares. A ondulação do mar ou o farfalhar ali do milho seriam mais gratos a ele do que as repetições as repetições ali murmuradas de orações formais pelos adoradores mecânicos e não espirituais que frequentavam a sinagoga. Além da perseguição, ele costumava escolher de preferência uma esfera de trabalho como essa, como de fato ele fez quando ele pregou o Sermão da Montanha. Lá em João 4, veja o seu ensino para a mulher de Samaria, no versículo 20 e 21, e veja quão aceitável a Deus é o culto espiritual onde quer que seja oferecido. Estude a parábola, que segue imediatamente o nosso texto, e você notará que o semeador lançou sua semente espalhada em todos os tipos de solo. O nosso Senhor, ele pregaria na casa de um fariseu, em uma montanha ou em um barco tão prontamente quanto em uma sinagoga ou no templo. Pois santidade ao Senhor, como escreveu o profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 20, foi escrita em todos os lugares e ele não considerou nada comum ou impuro. Atos, capítulo 10, versículo 15. Frequentemente, os obreiros cristãos selecionam a sua pequena esfera para o serviço e se limitam estritamente a ela. O verdadeiro semeador está disposto a espalhar sua semente. Publicanos, leprosos e proscritos, excluídos da sinagoga, podiam ouvi-lo na praia. E todo o povo comum o ouviu com alegria, pois ele falou como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. É bom para nós também que assim seja. Maravilhosamente pouco colorido, local em suas palavras. Uma liberdade maravilhosa de abordagens teológicas como os rabinos costumavam usar. E o seu ensino chega até nós como nunca teria acontecido se expresso na forma frequente usada para a interpretação da lei. As suas declarações de Jesus ali são perfumadas com ar fresco e soam com uma liberdade agradável. Cristo no barco tem sido frequentemente considerado o emblema de Cristo em sua igreja. De ambos ele prega ao mundo. A igreja, em comparação com o mundo que procura influenciar, é pequenina. Mas veja que assim como o barco, com poucos dentro dela, era pequeno em comparação com as multidões que escutavam na praia, e a sua pobreza comparativa pode ser representada pelo barco daquele pescador, que não tinha, podemos ter certeza, nenhum adorno caro ali. Não, era algo bem simples. Por mais pequena e pobre que a igreja possa parecer e o Cristo que está nela, ela é livre, como o mestre era, que poderia em um momento deixar aqueles que eram hostis e insensíveis e passar para o outro lado. Ainda existem entre nós os impenitentes, imprudentes, a quem ele terá que dizer: porque eu chamei e vocês recusaram. Estendi minha mão e ninguém considerou, mas vocês desprezaram todo o meu conselho. Não aceitaram a minha repreensão, eu também me rirei de sua calamidade. Eu zombarei quando o seu medo chegar. Então, em Marcos aqui, nesse capítulo 4, versículo 1 ao 25, comecinho, a gente vê o dever que nós temos de ouvir fielmente a palavra de Deus. Aquele que ensinou por todos os atos de sua vida e que já havia dado muitas lições importantes com seus lábios, agora, após as interrupções que nós acabamos de registrar, ele começou a ensinar mais formalmente. Foi à beira-mar, a multidão em pé à beira-mar na terra, e ele entrou em um barco e sentou-se. E ele lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. A primeira delas, e uma das principais parábolas e a principal de todas sobre o assunto, a palavra,
é com sua explicação a chave de muitas outras coisas. A lição do todo ela é resumida nas palavras do versículo 24. Preste atenção ao que você ouve. Preste atenção ao que você ouve. Não foi sem propósito que ele falou sobre ouvir. Tudo depende disso. Moisés, Paulo, o próprio Jesus pregará em vão se os homens não ouvirem com cuidado. A parábola ensina que o primeiro mal é perder a palavra antes que a fé a tenha tornado frutífera. A parábola é essa. A semente é a palavra de Deus. O reino dos céus cresce apenas a partir dessa semente. Somente por ela é forjada a convicção do pecado, por ela é gerada a fé, por ela Cristo é revelado, por ela a regeneração é concluída, por ela o modo de vida é definido, por ela os homens são santificados, por ela a esperança, a paciência, a caridade e todas as graças divinas são fortalecidas. Essa grande lição, ela deve ser ponderada tanto por pregadores quanto por ouvintes. Mas a palavra por quem semeou pode se perder antes de frutificar. Pode ser tirado do coração, da memória, do entendimento. O texto diz, ouvindo eles, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Um segundo perigo vem de uma mera fé temporária, não há profundidade da terra, nenhuma raiz em si. Eles perseveram por um tempo. Uma pequena coisa os afasta daquilo que receberam imediatamente ali, prontamente, com alegria, mas sem calcular o custo. Um terceiro mal é a inutilidade da palavra através dos cuidados do mundo, a sedução das riquezas e as concupiscências de outras coisas, especialmente dos prazeres dessa vida. O terreno é bom, a semente é boa, é bem recebido, guardado no coração, ainda assim está sufocado. Sim, até mesmo a boa palavra de Deus semeada no coração pela própria mão de Cristo pode ser sufocada. Esse é um perigo ao qual todo cristão será exposto. É permitir que outros crescimentos sufoquem isso, outras coisas tomem o tempo, a atenção, absorvam o interesse, roubem os nossos afetos. Então, meus queridos, os pobres estão em perigo com os cuidados do mundo, os ricos com a enganação das riquezas. A palavra na parábola ela representa a verdade em geral. É o logos grego que contém tudo o que se refere às ideias e à recepção delas. Sabemos certas coisas sobre as sementes, sabemos certas coisas sobre o solo, sabemos que o contato deles é necessário para que ocorra a germinação e o crescimento. A parábola ensina claramente que toda a inteligência e toda a vontade estão intimamente envolvidas nisso. Deve haver atenção. O ouvinte frívolo deixa o som da instrução entrar por um ouvido e sair por outro. Imagens da vida, do dever que precisam ser apreendidas e fixadas na conduta. Deve haver retenção. A memória depende da atenção, portanto devemos prestar atenção às coisas que ouvimos para que a qualquer momento elas não nos escapem. A verdade não atinge todas as mentes da mesma maneira. O importante é apreender a verdade que nos atinge. Precisamos estar conscientes da fragilidade de nossa memória, que algumas coisas sejam constantemente trazidas à nossa mente. Deve haver simplicidade. A verdade é ciumenta, não admite rival. Devemos ser fiéis a ela, pois só ela dá liberdade. Paixões, cuidados, excitações da imaginação não podem ser evitados em nossa vida ativa no mundo. Por algum tempo, eles podem obscurecer o nosso ideal, fazer com que percamos de vista o nosso objetivo. Cristo, ele simpatiza com as nossas dificuldades de vida, mas sugere que nós podemos superá-las. Dificilmente nós podemos pensar em crescimento espiritual sob qualquer outra imagem que não o crescimento vegetal. Daí a necessidade de algum conhecimento de ciências naturais para o teólogo, pregador. Ali estão algumas de suas melhores ilustrações e instruções. A diversidade, tanto no crescimento espiritual quanto no natural.
O mundo das almas, ele é tão variado quanto um jardim, como uma floresta tropical, um universo de variedade. Deus desdobrando-se espiritualmente em infinitas formas de beleza, de força, delicadeza e vigor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pois a parábola é de fato um esboço do mundo ideal, do reino de Deus invisível e eterno. Estamos neste mundo para receber a ação dele, para que possamos reagir a ele em todas as atividades devotas de uma vida frutífera. O reino de Deus como um princípio de vida externamente insignificante, exposto às incertezas da vida humana, às vicissitudes das circunstâncias, ainda incorporando força vital e capaz sob condições adequadas de produzir a sua espécie, sempre começando de novo. Um germe e unidade vital, um resultado tanto quanto uma causa, assim como a semente é um fruto em primeira instância. Meus queridos, a alma, assim como o solo, se deixada sozinha, será estéril ou coberta de ervas daninhas. Deve ser cultivada, semeada, cuidada. Às vezes esses deveres são divididos, às vezes combinados, mas todos são necessários, tá bom? A gente vai continuar falando disso no próximo episódio e a gente vai aprender muita coisa interessante ainda sobre o solo, a semente, sobre esses tipos de terra aí. Depois a gente vai falar de outras coisas do capítulo, como Cristo acalma a tempestade e outras, numa outra parábola também que tem lá, beleza? A gente se encontra lá, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe, até mais.